Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde. Eu vou estar passando aqui para vocês um conhecimento que eu tive agora com o Brixforge de como criar o formulário de edição usando ele. O formulário de criação foi tranquilo de fazer, mas a edição deu um pouco de trabalho. Recorri aí ao Google, algumas coisas, mas não achei muita coisa de como fazer. Agora eu consegui desenrolar e vou compartilhar aqui com vocês, beleza? Vamos lá. Aqui, ó, se a gente for pegar o de edição, ele já vem tudo mapeado. Eu vou mudar as informações aqui para vocês verem que tá funcionando. Aí a gente vai entrar aqui, ó, as informações que eu preenchi já foram alteradas aqui em cima, já foi preenchido, tá tudo ok, tá? Então vamos lá pro que interessa. Então, para a gente iniciar, precisaremos entrar aqui no Brixforge, nas configurações dele. Primeiramente, vir aqui em Elementos, né? Habilitar o Proforms, caso não tenha habilitado ainda. Em Extension, a gente precisa habilitar Dynamic Data Tags. Fazendo isso, basicamente, a gente já está com a primeira configuração feita. Aí, a gente vai partir para a criação dos formulários, para poder começar a construção dele. Então, a gente vai abrir aí a nossa página onde se encontra o formulário. Deixa eu encolher aqui. Aqui está o meu formulário de edição. Aqui, ó, formulário de criação e o formulário de edição. Faz o de criação, você duplica ele para ficar já com os campos todos criados, para depois a gente partir para o mapeamento dos campos. Então aqui é basicamente isso. Você vai ter o seu formulário criado, supondo que você adicionou esse texto aqui, onde ele vai ser o título. Vai ser o título do seu post, tá? Que é o padrão do WordPress. Então você vai colocar o seu campo aqui, vem aqui em General, cria um custo ID para ele, para depois você identificar, dá um label e depois no value, para você trazer esse valor já mapeado com o que está lá no banco, você tem que colocar dessa forma aqui, ó. Você vem aqui e digita BRF para ele trazer as tags dinâmicas do Brix. Aí você vai querer mapear o título. Então você vem aqui, ó, Post Title. Aí aqui vem e adiciona 2 pontos, abre e fecha a chave novamente. E dentro dessa chave você vai ter que colocar URL, underline, parameter, 2 pontos ID. Que daí você está passando para ele que o valor desse campo tem que ser preenchido de acordo com o parâmetro passado pelo ID do post na URL. Basicamente isso. E isso vai se repetir para todos os campos, tá? Feito isso aqui, é só isso. Depois pode configurar o que mais quiser no campo, mas aqui é basicamente isso. Mesma coisa para o de upload de arquivos. Ó. Criei um post logo, um custom ID para esse campo. Aqui coloquei BRF Post Thumbnail, que eu estou usando o thumbnail padrão do WordPress. E aqui, 2 pontos, URL, parâmetro ID. E assim a gente vai seguindo. Ó. Rich Text já é um custom field, tá? Aí aqui muda. Sendo um custom field, a gente vai ter que pegar aqui BRF. Vamos ter que buscar aqui a opção de meta. Vai descendo até encontrar essa opção aqui, ó, Post Meta. Aí colocando aqui, deixa eu puxar aqui. Ele vai abrir dessa forma para a gente, Post Meta. Aí a gente vai ter que dar 2 pontos. Aí você vem aqui no seu Post Type, tá? Que você está querendo aí mapear. Aí o campo descrição que eu estou querendo fazer. Qual que é o name dele? Eu venho aqui, pego breve descrição, coloco aqui após os 2 pontos, que eu estou falando aqui, que eu estou mapeando um post meta, onde o post meta, aí eu venho aqui de novo, vai estar recebendo o valor do URL parâmetro ID. Aí vai ficar dessa forma aqui. Então para meta field é sempre usa meta, 2 pontos, nome do seu campo meta, mais o URL parâmetro ID. Basicamente isso. Feito isso, é só seguir mapeando. Aí quando você chega e fala, pô, vamos mapear agora taxonomia. Taxonomia não é um custom field e ele ainda é um loop de informações, né? Como que a gente vai fazer? Para fazer taxonomia, a gente vai adicionar aqui o elemento rádio wrapper.
que seria esse, e depois adicionar um botãozinho de rádio dentro. No rádio wrapper a gente vai colocar aqui o nome para ele, o label que a gente quer e só. Já no campo que a gente adicionou dentro dele, a gente vai precisar fazer um loop. Então a gente adiciona o rádio, habilita o loop, seleciona os termos e vê qual termo que a gente quer mapear nesse campo. Aqui no meu caso eu coloquei estabelecimentos. A gente coloca aqui o termo estabelecimentos, logo embaixo habilita para poder mostrar as informações vazias também, né? Porque senão elas não vão aparecer na hora que você quiser alterar as informações. E pronto, criou o nosso loop. Depois a gente vem na aba General e coloca aqui que o label desse campo, né? Que o label desse campo vai ser o term name. E o valor dele vai ser o term slug, para poder salvar bonitinho, mostrar o termo como nome e vai salvar o post type ali como slug. Aí a gente desce aqui embaixo e habilita essa opção aqui, ó, conditional checked, que daí a gente vai colocar aqui que ele vai vir checado quando atender essa condicional. Daí vai falar que quando o post da taxonomia estiver na página, né, no caso ali no formulário, aí ele vai pegar o parâmetro de URL e isso aqui tem que estar sempre mapeado, até onde eu vi aqui, para poder trazer pelo parâmetro da URL. E aqui embaixo a gente vai colocar a slug da nossa taxonomia, que a gente criou lá no nosso taxonomias, né? No meu caso eu uso o JET, para quem usa outras ferramentas tem que ver o nome da slug. Feito isso, a gente está pronto o mapeamento. Então é basicamente isso, você repete o mesmo processo para qualquer outro termo. Depois disso a gente vem no formulário e começa a mapear os campos para salvar. A gente vai adicionar duas ações, que é o update post e o update post meta, né, para poder atualizar os campos padrões post e os campos do meta field. Aí no update post a gente vai colocar parâmetro URL como sendo post ID. Aí após informar o URL parâmetro, a gente coloca aqui o post title, né, que é o valor do custom ID que a gente colocou aqui. E assim a gente segue montando o formulário. Post logo no thumbnail, na taxonomia. A gente vai abrir aqui, colocar a slug da nossa taxonomia e a nossa taxonomia propriamente dita, né? O termo serviço e o termo localização, que são as taxonomias que eu criei. Depois a gente vem em post meta, adiciona os campos de post meta que a gente quer mapear, coloca aqui no post ID parâmetro URL, o nome do meta field e o nome do nosso campo criado aqui no formulário. E isso a gente vai fazendo para todos, vai seguindo o mesmo padrão. Após isso é só salvar que o formulário já vai estar funcionando com o parâmetro URL, salvando, editando tudo como tem que funcionar. Mas qualquer dúvida pode mandar mensagem aí que no que der a gente tenta ajudar, beleza?